Agora, Lu, o que você acha, falando ainda de estatais, sobre Banco do Brasil? Tá barato, não tá? Porque ele tá barato, né? Isso é fato. Agora, perante valor patrimonial. Agora, vale a pena, na sua opinião, investir no Banco do Brasil agora? Olha, eu tô aguardando um pouquinho também, de novo, uma questão de preço, né. A gente quando vai ficando cada vez mais velhaco de mercado, cada vez mais quilometragem rodada, você vai ficando mais chato, mais exigente, e você vai caindo em alguns vícios que inclusive pode ser um vício perigoso até para quem está iniciando, que é você ficar ancorado em determinados preços, né. Então a gente fala muito de preço teto lá no AGF, e a nossa preocupação é, de novo, não é pegar o fundo. Muitas vezes a gente pega a faca caindo, porque a nossa preocupação é o teto, é o máximo que eu posso pagar por uma posição. Por quê? Eu penso sempre em margem de segurança. Do preço teto para baixo, se cair, poxa, para mim é bom porque eu compro mais ações, maior quantidade de ações, mais dividendos no futuro. Consequentemente, se eu estou comprando barato, maior o meu upside lá na frente se eu tiver paciência e disciplina, tá? Mas, de novo, é tudo uma questão de preço e o quanto você está confortável com a sua margem de segurança. O preço teto de Banco do Brasil hoje é alto justamente por essa mudança de payout, né? Hoje o banco está de igual para igual com outros players privados e consegue hoje pagar um dividendo generoso com 40% de payout, podendo aumentar no ano que vem. Então, isso é um fato. Eu acho que o banco mudou de patamar. Esses últimos 5 anos foi feito um excelente trabalho, não só de gestão, mas também de governança. Então, hoje, os principais cabeças-chave, as pessoas-chaves, né, que sentam lá nas vice-presidências, diretorias, são pessoas de carreira no banco. Então, entendem muito bem os mecanismos, são vários comitês, são várias instâncias de governança até que se chegue no conselho de administração, que aí sim é onde terão algumas peças provavelmente indicar o presidente do conselho de administração e o CEO, que muito provavelmente serão indicados aí, será provavelmente algum, né, indicado político aí, mas eu não acho que isso afete 100% não a governança da companhia, que está muito mais fortalecida. Eu tenho um preço, na minha cabeça é o meu preço teto, né, que eu coloquei a minha margem de segurança em cima do que está calculado lá na GF+, que é de 32, 32,50. Se voltar para baixo desse preço, é um preço que eu, de novo, pessoal, não é recomendação, a gente fala sempre do que eu estou fazendo na minha carteira. Cabe aí a avaliação individual de cada um, mas olhando múltiplos e olhando hoje os indicadores do banco, né? Um banco está super saudável, está descontado sim, mas eu gostaria de pegar ali nos 32, 32,50. Mas quem estiver comprando agora, não acho que está fazendo um mau negócio, não. Acho que tem bastante margem de segurança ainda em relação ao que o banco pode e tem potencial de pagar nos próximos anos. Então, tá Eu acho barato que, sim. tirando o Banco do Brasil, eu acredito que você tenha Banco Santander, se eu não me engano, ou você Tem. ou o Barsi, seu pai. Seria o segundo banco que você acha que hoje está melhor posicionado, fora o Banco do Brasil, e por quê? Não digo que está melhor posicionado. É um banco que provavelmente vai sofrer nos próximos meses, muito porque é um banco que é de linha de frente, é essencialmente de varejo, e a gente está vendo aí indicadores bem preocupantes de inadimplência. E o mercado, obviamente, ele não discute, ele precifica, né? E o mercado já está precificando uma PDD, uma PCLD, uma provisão de devedores duvidosos, né, maior para os próximos trimestres. Por ser essencialmente de varejo, muito provavelmente o Santander vai antecipar, quer dizer, vai fazer uma provisão maior do que os outros bancos num primeiro momento, e depois o restante do setor segue, né? Existe um certo delay. Mas faz parte do business, e tem gestores muito competentes sendo muito bem pagos lá dentro para resolver essa questão. Então, o que o banco tem feito nesses últimos meses, isso é público, né, tá divulgado nos balanços, é obviamente fechar a torneira. Eu não vou hoje emprestar para qualquer perfil de crédito, né? O que eu vou olhar? Eu vou olhar para os meus clientes, que a gente chama de share of wallet. Então, eu vou tentar vender para minha base de clientes, vou tentar aumentar a gama de produtos que eu ofereço para eles e rentabilizar um cliente que eu já sei o comportamento, já sei o perfil de risco e já sei quais são os meus riscos dele ficar inadimplente ou não. Tudo isso, toda essa previsibilidade é muito importante para que o banco consiga, obviamente, rentabilizar a sua carteira, né? Então, acho que veremos aí próximos trimestres de bastante altos e baixos. O último trimestre já mostrou que foi bem desafiador. Então, quando você é sócio de empresas, você precisa entender que nem tudo sempre vai ser um mar de rosas. Por outro lado, você precisa entender que são nesses momentos em que o mercado penaliza essas boas empresas,
pode ter boa justificativa ou não, é que você, sendo sócio, você aproveita para comprar um pouquinho mais, porque o seu horizonte em que você espera receber uma rentabilidade, ele é maior do que o próximo trimestre ou o trimestre seguinte. Ele é de Exato. longo prazo, né? Então, acho que tudo que eu vou falar aqui é muito repetitivo, mas é porque a verdade é uma só. Se você quer ser um investidor que ganhe com dividendos, o nome do jogo é quantidade de ações. Quando você interioriza isso e você entende que quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe, maior o seu upside no futuro, você começa a pensar o contrário. Você torce para que o mercado penalize as suas ações. Isso vai ter um preço no curto prazo, obviamente, no seu patrimônio que vai oscilar. Mas mirando o longo prazo, sabendo, obviamente, né, que são boas empresas, com bons gestores, que estão pensando no negócio e que pretendem resolver o negócio, então você tem boas chances aí de fazer um bom negócio no futuro. Mas, de novo, você vai ter que abdicar de outras oportunidades que você vai olhar ao seu redor, você vai ter que ficar chupando o dedo, né? Então, Sim. você tem o perfil de risco necessário para isso? É justamente em momentos como esse que a gente está vivendo, que a gente vê que a maioria não tem. E tá tudo bem. São nestes momentos que você descobre o seu real perfil de investidor. Muita gente se considerava extremamente arrojado com taxa de juros a 2%. É fácil você ser arrojado com taxa de juros a 2%. Agora, você ser arrojado com uma taxa de juros dessa que a gente está enxergando é um jogo um pouquinho... Não é para amador, né? Não é para amador. Pode até ser para amador, né? Os amadores, como chamam os sardinhas, os pessoas físicas, têm muitas vantagens. A principal vantagem das pessoas físicas é justamente ser o seu próprio gestor. Mas, infelizmente, o fato do brasileiro não ter essa cultura de investimento, e acho que também estrutural do nosso país, né? Cultural mesmo, de não conseguir ter uma previsibilidade do que vai ser o longo prazo, é extremamente prejudicial. Então, ele tem que ficar mudando de ideia e recalibrando a sua estratégia a cada 1 ano, 2 anos, ele muda de ideia. Não tem ninguém que consiga uma boa rentabilidade com isso. Você precisa escolher o seu caminho e seguir. Se você se sente mais confortável... Cara, se você não dorme, tem os seus recursos na bolsa, não é para você. Tá tudo bem. Vai para renda Pelo menos fixa. você vai para investe, mas mais confortável, né? Um investimento que corre menos risco, E em né? que você tenha mais chances de ter resultado. Às vezes as pessoas tentam lutar contra a sua própria natureza, vão para a bolsa, obviamente, com uma expectativa, colocam um dinheiro que não era de bolsa, ou seja, que elas vão precisar logo, e tentam um golpe de sorte. E recentemente, o CEO da Itaúsa, né, acho que a família Setúbal, se eu não me engano, Sim. ele falou que a Itaúsa vai voltar a pagar dividendos extraordinários. Vocês estão de olho na Itaúsa ou não tá no radar de vocês? O que ele disse também é que não sabemos quando. Um dia, talvez, quem sabe, voltarei. Temos intenção de pagar, mas os indícios que a empresa deu ao longo de várias APMECs, de vários outros encontros com acionistas, é de que esse momento não é uma prioridade. Em um momento em que a gente tem recorde de dividendos acontecendo, outras empresas também descontadas e que vão pagar bons dividendos já, né? Então, você acaba pesando na balança, obviamente, qual que é a vantagem de você ter uma empresa que opta por não pagar dividendos, né? Então, a gente pesou na balança, era uma posição muito irrelevante na carteira. Acho que, 200 mil ações, alguma coisa do tipo. Não vou lembrar agora, já faz mais de ano. Mas, quando você não tem intenção de comprar mais de um papel, tá lá simplesmente como um penduricário, não tá pagando bons dividendos, é um recurso que você poderia estar aproveitando melhor, concentrando em uma outra boa pagadora de dividendos, que foi o que a gente fez na época, né? Então, foi uma decisão muito simples, que nada mais é do que se manter fiel a uma estratégia, né? As pessoas tendem a se manter fiéis a um ticker. A gente não, a gente se mantém fiel à estratégia. E se esse ticker, se a empresa não se adequar ao que a gente busca, não faz mais sentido na carteira, independente de quem seja. Como foi lá atrás com a Ultrapar, né? Eu tinha um apego muito grande com a Ultrapar, foi a minha primeira empresa na carteira, que o meu pai montou para mim, enfim. E na época, 2008, 2009, por aí, a Ultrapar era como se fosse a VEG de hoje. Todo mundo, quando fala de VEG, todo mundo conhece. Uma empresa de Baita crescimento. empresa, né? Baita empresa. Então, era o mesmo comentário na época. Baita empresa, tudo que entrega é muito bem feito. O analista faz uma conta, poxa, a empresa vai lá e entrega muito mais do que era esperado. Então, sempre batia recorde atrás de recorde em resultados. Uma gestão fantástica. E aí, em determinado momento, eles acabaram
se perdendo ali, talvez, quando você tem... Esse é um problema também. A empresa tá muito capitalizada e ela começa a diversificar demais em outros negócios que não são do seu core business. Então, a gente olha sempre muito para isso. Essa atenção é muito, muito importante. Então, na época, eles tomaram algumas decisões. Então, queremos comprar a Liquigás. Acabou não dando certo e aí teve que pagar um pênalti gigantesco que tinha no contrato. Depois teve a compra da... da farmácia, agora esqueci o nome da rede de farmácias, que a ideia era integrar as farmácias junto com os postos de gasolina, mais ou menos como ocorre lá fora, enfim. E é um outro bicho. Farmácia, você vai competir com a Raia Drogasil, né, com outros players que fazem esse tipo de varejo muito bem. O varejo não tinha nada a ver já são bem focados, né? Já sabem como Exato, trabalhar. é outro business de margem muito apertada, que ia agregar muito pouco. Pô, o cara não quer ir na farmácia no mesmo lugar em que ele abastece o posto de gasolina. Desculpa, não é a cultura do brasileiro, né? Então, a gente olhando tudo isso, poxa, dor no coração, mas a gente começou a ver, poxa, uma empresa que está se perdendo aqui. Está perdendo no fundamento. Pode ser, por conta desses investimentos, não vai conseguir pagar bons dividendos. É hora de vender. Saímos. E aí, de fato, foi ladeira abaixo, a empresa foi se perdendo, enfim. E hoje está tentando se reencontrar, né? Está com uma nova gestão. Então, você não pode se apegar a títulos, eu vou vender Itaúsa. E daí? Tudo bem. Se não fizer mais parte da sua estratégia, venda. Tudo bem, né? Tudo bem, não faz raro, parte. É raro pra vocês Bastante venderem uma raro. posição? Bastante raro. Muito difícil. Muito difícil. Você vê que tem gente que... Acontece 1, 2 vezes por ano, não? É difícil, assim, ter uma métrica, mas é bem difícil. Eu diria que, assim, o número de compras são infinitamente maiores do que o número de vendas que a gente realiza. Agora, Lu, o Bradesco. O Bradesco teve uma queda, né? A inadimplência veio muito... O balanço veio ruim, né? Sim. E caiu 20% aí, se eu não me engano. E muita gente começou a falar, é hora de comprar, vender, o que eu faço com as ações do Bradesco? O que você acha que as pessoas devem avaliar agora? Olha, eu não acompanho muito o Bradesco, vou ser bem sincera. É um banco que há algum tempo já tentei conversar com alguém da gestão, enfim. Meu sentimento, né? E acho que hoje, inclusive, li um relatório, não lembro de quem era, acho que Credit Suisse, enfim, que dizia, bom, quem tá à frente desse barco? E, de fato, a sensação que eu tive é que tá tendo uma confusão lá dentro de gestão mesmo. Eles estão um pouco desorganizados, não saberia dizer direito, mas não gostei muito de como estava acontecendo a governança. Tem alguns amigos também que trabalham lá e falam, cara, tô extremamente descontente das coisas. São muito burocráticas, parece uma instituição, sabe? Parece uma estatal, aqui as coisas não andam, são muito engessadas. Que foi um movimento muito diferente do que eu vi acontecer no Santander. Claro que, por ser uma instituição internacional, né, enfim, é governada, controlada pela Espanha, tem diretrizes que vêm lá de fora, que ele precisa seguir, tem uma certa rigidez, mas eu vejo bastante, assim, vontade do banco em inovar em produtos. Então, por exemplo, trouxe lá o Pix em 24 vezes, né? Tem sido bastante agressivo nessa questão comercial e tentar encontrar ali alternativas de rentabilizar a sua carteira. Eu não vejo muito essa inovação no Bradesco, infelizmente, nesses últimos tempos. Eu acho que o banco está sofrendo um pouquinho isso hoje. Mas a hora que resolverem arrumar a casa, eu acho que tem excelentes ativos lá dentro. Destaque principalmente para Bradesco Seguros, que não tem conseguido contribuir muito também nesses últimos trimestres, né? O setor de saúde, principalmente, está bastante complicado aí, tá passando, né, logo depois da pandemia, por um período de provação. Então, você tem aí um embate das operadoras de seguro com os hospitais, né? Então, é um cenário bastante complicado, mas, de novo, para quem está mirando lá no longo prazo, acho que sim, essa é uma janela de oportunidade, mas eu não é um banco que me atrai, você acredita? Eu não